GT Covid, da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, e hoje nós temos uma convidada que vem para nos ilustrar um tanto sobre como está a epidemiologia no município de São Paulo, né? Então, a nossa proposta nesse GT é de fazer uma rápida parte de apresentação, e depois a gente passa para uma etapa das perguntas. Para quem tiver interesse, tem um link aí para enviar perguntas para facilitar a organização desse momento, mas é claro também que nós poderemos oportunizar, talvez, perguntas por microfone, só para a gente se organizar, né? Então, nós temos como convidada nossa hoje a doutora Paula Bisordi Ferreira. Ela é do Núcleo de Doenças Agudas Transmissíveis da Divisão de Vigilância Epidemiológica da Coordenadoria de Vigilância em Saúde, que é a Covisa, na Prefeitura Municipal de São Paulo, que gentilmente concordou em estar com a gente nesse momento que ela deve estar super ocupada com tantas coisas acontecendo, com a epidemia e todo o trabalho, mas o quanto é importante para a gente também ter esse momento em que a gente pode entender o fenômeno e, a partir disso, também contribuir para minimizá-lo, né? Então, eu queria, de antemão, agradecer à doutora Paula por essa colaboração, e não sei se também passar um pouquinho, uns minutinhos antes de iniciar e passar para a doutora Paula, para a diretora Regina. Regina, você quer fazer alguma colocação aí para esse início desse momento? Obrigada, Maria Clara. Faço minhas as suas palavras aí, totais de agradecimento e disponibilidade. Muito bom tê-la conosco, Paulo. Seja muito bem-vinda à Escola de Enfermagem, ainda que virtualmente, né? E ressaltar aí a importância da sua presença nesse momento de pandemia e com a sua expertise. Então, agradeço em nome da Escola de Enfermagem, em nome do grupo GT Covid, né? Só agradecer mesmo. Obrigada, boa tarde a todos. Obrigada, Regina. Então, vou passar a palavra para a Paula. Fica à vontade, Paula, para fazer sua apresentação. Aproveita se quiser complementar alguma questão da sua apresentação, dos seus créditos, fique à vontade, tá? Obrigada. Obrigada, Maria Clara, Regina. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer muito o convite, fico muito feliz de poder estar aqui hoje com vocês. Então, meu nome é Paula, eu sou médica sanitarista, trabalho aqui hoje, eu coordeno o Núcleo de Doenças Agudas Transmissíveis, né, da Divisão de Vigilância Epidemiológica da Covisa, e eu trouxe para vocês, na apresentação, um resumo da situação epidemiológica atual do município de São Paulo, para a gente entender como está a situação hoje da Covid, né, então tem um histórico e a situação atual. E no final a gente vai conversar um pouquinho também em relação às variantes de preocupação, né, que é um assunto que está aí também aparecendo bastante recentemente, como a gente está fazendo essa vigilância e o trabalho relacionado a isso, tá joia? Só me confirmem se vocês estão vendo aí o primeiro slide, está tudo certo com a apresentação, para a gente poder seguir. Tá certo sim, Paula, estamos vendo. Obrigada. Tá joia, obrigada. Então vamos lá, vamos começar. Então, só para a gente relembrar, né, então as características aí da Covid-19, lembrando que é uma infecção aguda, respiratória, causada pelo SARS-CoV-2, e foi uma doença que foi descoberta em pacientes com quadro de pneumonia por causa desconhecida, lá na cidade de Wuhan, na China, em dezembro de 2019. E a gente tem os principais modos aí, então, de transmissão da doença, que é por contato, por gotículas ou por aerossol, né? Então, a gente pode ter transmissão por contato físico direto, por gotículas respiratórias, e também já está documentada a transmissão por aerossol, que principalmente acontece em ambientes mais fechados, sem ventilação, e quando a gente tem ali um aglomerado de pessoas por um período mais prolongado nesses ambientes, tá? Para a gente entender, né, quem são os casos suspeitos, né, para quem que a gente vai estar olhando quando a gente fala da situação epidemiológica e avalia aí o comportamento da doença na população.
Então, a gente pode ter infecção pelo SARS-CoV-2 desde casos assintomáticos e manifestações leves até os quadros mais graves, com insuficiência respiratória. Então, para vigilância, quem são os nossos casos suspeitos, né? Para quem que a gente está olhando e quem que a gente tem que notificar e avaliar como suspeito de Covid-19. Então, a gente tem duas situações principais. Primeiro, os casos de síndrome gripal, que são os pacientes que apresentam 2 ou mais dos seguintes sintomas. Então, febre, calafrio, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, perda de olfato ou paladar e falta de ar. Então, todas as pessoas que tiverem 2 ou mais desses sintomas apresentam um quadro de síndrome gripal e elas são consideradas suspeitas de Covid e devem ser notificadas e investigadas, clínica e laboratorialmente. E a outra situação é a síndrome respiratória aguda grave, que são os casos mais graves, né? Então, são indivíduos que apresentam um quadro de síndrome gripal, que a gente acabou de definir, e que tenham também uma dispneia, desconforto respiratório, falta de ar, a saturação de oxigênio menor que 95%, ou então cianose, né, de lábios ou do rosto. Então, essas duas situações, a síndrome gripal e a síndrome respiratória aguda grave, são os nossos casos suspeitos de Covid-19, que a gente vai fazer a vigilância em cima dessas definições, tá? Importante lembrar que, principalmente para as crianças, a gente considera também nos sintomas obstrução nasal, né? E lembrar que na COVID, os pacientes podem, muitas vezes, não ter febre e podem ter sintomas gastrointestinais, principalmente diarreia e associada. Só para a gente relembrar, então, o histórico de como isso começou. Então, o primeiro caso que a gente teve confirmado no Brasil de Covid foi em 26 de fevereiro de 2020. Foi aqui no município de São Paulo, né, um caso importado, paciente que veio da Europa. E depois de quase 2 meses depois, aliás, tá errado, foi 1 mês e pouquinho depois, é 20 de abril a data, a gente está digitado errado, em 20 de março, aliás, o Ministério da Saúde declarou, então, a transmissão comunitária da Covid-19 em território nacional. E a gente lembrar que, então, esses casos suspeitos que a gente comentou, né, os casos de síndrome gripal e síndrome respiratória aguda grave, são de notificação obrigatória e imediata, e a gente utiliza 2 sistemas principais para fazer a vigilância desses casos, para notificação. É desses sistemas que vêm os nossos dados, né, para onde a gente realmente avalia aí a situação epidemiológica. Então, os casos de síndrome gripal, eles devem ser todos notificados no sistema ESUS Notifica, é um sistema online do Ministério da Saúde. E os casos de síndrome respiratória aguda grave, todos devem ser notificados no sistema CIVEP Gripe, que também é um sistema, um sistema online também do Ministério, tá? No sistema ESUS Notifica, qualquer profissional de saúde pode se cadastrar para notificação, para um perfil de notificador. No CIVEP Gripe, os cadastros estão principalmente vinculados aos profissionais que trabalham em hospitais, né, porque é um sistema para notificar realmente os casos graves internados. E é através dos dados desses 2 sistemas que a gente avalia aqui no município diariamente a situação epidemiológica da Covid. Então, agora a gente vai começar a ver os dados aí do município que tem como fonte esses 2 sistemas de notificação. Então, primeiro a gente vai fazer uma análise sucinta de todos os casos suspeitos e confirmados de Covid, considerando as informações dos 2 sistemas, tá? Tanto os casos de síndrome gripal, do ESUS Notifica, quanto os casos do CIVEP Gripe. Então, esse primeiro gráfico, pessoal, para a gente ter uma ideia de um panorama geral, tá? Ele mostra para a gente a distribuição de todos os casos que foram notificados desde fevereiro de 2020, tanto de síndrome gripal como de síndrome respiratória aguda grave. Eles estão distribuídos por semana epidemiológica de início dos sintomas e por classificação final. Então, só para a gente entender, o que está em vermelho aqui nas barrinhas são todos os casos que foram confirmados para Covid-19. O que está em verde são os casos que foram descartados. O que está em cinza escuro são os casos que foram encerrados, como síndrome gripal ou síndrome respiratória aguda grave não especificada. E o que aparece em azul são os casos que ainda estão abertos, estão pendentes de encerramento, a gente considera como ainda em investigação, tá bom? E a legenda embaixo, né, são as semanas epidemiológicas aí, a gente tem a semana de início dos sintomas e os meses do ano, tá, de 2020 e 2021. Então, a gente vê que a gente teve um aumento super importante aí, né, dos casos notificados a partir do início de março aqui de 2020, então a gente teve um aumento super importante, chegando aí a cerca de 60 mil casos notificados por semana no primeiro pico que a gente teve da doença,
que a gente começou aí, né, o primeiro aumento mais grave que a gente teve foi entre maio e junho, depois em julho a gente teve também um número de casos considerável notificado. Mais ou menos entre os meses de agosto, setembro e início de outubro de 2020, a gente tem uma discreta diminuição nesse número de casos, né? Então foi um dos momentos que a gente não teve tanta gravidade aí da situação da pandemia no município, foi principalmente aí final de agosto, mês de setembro e outubro, e depois a gente já observa de novo um aumento importante de número de casos, principalmente a partir de novembro de 2020, a gente faz um novo pico aí importante de casos notificados e confirmados no final de dezembro e início de janeiro de 2021. Temos depois esse pico aqui, principalmente relacionado também esse aumento à questão das festas de final de ano, né, do Natal, Ano Novo, a gente viu esse aumento importante de casos. Nas semanas seguintes, a gente tem uma redução discreta aí desse número de casos, e aí a gente observa esse mais recente pico de casos que a gente teve, que foi agora no mês de março de 2021, que a gente ultrapassa 120 mil notificações por semana, tá, de casos suspeitos de síndrome gripal e de síndrome respiratória aguda grave. E tivemos semanas aí com mais de 40 mil casos confirmados, tá? E o que chama atenção para a gente, então, no final de março, a gente vê que ocorre novamente uma diminuição dessas notificações, mas o que a gente observa nas últimas semanas, quando a gente olhar aqui o mês de abril de 2021, principalmente as semanas 14, 15, 16, a gente vê uma tendência e um alerta para uma possibilidade de um novo aumento de notificação de casos e, consequentemente, de casos confirmados, que vem aí junto com a questão também das medidas restritivas, né, que a gente passou aí por muitas semanas com medidas mais rígidas de restrição de circulação, e agora a gente está numa fase de transição, então que houve aí realmente a abertura novamente de comércio, né, restaurantes, e a gente tem uma circulação mais intensa de pessoas na cidade, e a gente já começa a perceber aí indícios, sinais de que a gente pode ter um novo aumento de casos, né, agora entre final de abril e início de maio a gente já começou a perceber esse comportamento, e fica aí um alerta para a gente observando aí essa situação, tá? Para vocês terem ideia do quantitativo numérico, esses dados são de segunda-feira, tá? A gente tinha no município 1.105.197 casos confirmados de Covid. Desse total, são 452.976 no ano de 2021. Tá? Então, a gente tem aí os quantitativos também para vocês, e a gente mantém esse alerta, e o grande problema é que a gente acaba partindo, né, com esse novo aumento no número de casos, a gente parte de um patamar muito alto. Então, se a gente observar, né, as semanas aqui 16, 17, a gente tem um patamar próximo do final de dezembro aqui de 2020, e a gente partindo desse patamar alto, existe o risco da gente ter um novo pico da doença ainda maior do que o anterior, né? Sempre que a gente sai de um patamar mais alto, a gente tem um risco de ter um pico ainda maior do que o que a gente já viu de casos da doença. Nesse próximo gráfico, pessoal, então a distribuição dos coeficientes de incidência de Covid por 100 mil habitantes no município de São Paulo, também por semana epidemiológica de início dos sintomas e o mês, tá bom? Então a gente vê, aqui a gente considera apenas os casos confirmados, né, para o cálculo do coeficiente de incidência, mas a gente vê realmente esse comportamento. A gente teve esse primeiro pico aí de confirmados entre maio e junho, depois essa elevação em novembro, o pico relacionado aqui a janeiro, né, finalzinho de dezembro, início de janeiro, onde a gente observou uma movimentação maior das pessoas no final do ano, e aí esse aumento muito grande que a gente teve de número de casos agora em março, tá? Lembrando, quando a gente olha para casos, só para casos confirmados, sempre existe um atraso nos dados que a gente vê nesses gráficos nas últimas semanas, porque a gente faz essa distribuição, a análise sempre pelo início dos sintomas do caso. E existe um delay que é natural do sistema de notificação, entre a pessoa iniciar os sintomas, ser notificada, ela fazer um teste, fazer um exame, esse resultado estar pronto e ser inserida no sistema, e o caso é considerado, então, para a vigilância como confirmado. Então, sempre os dados que a gente olha aqui das últimas 3 semanas, geralmente ele está subestimado, e a gente já trabalha considerando isso, né, que a gente tem um atraso aqui de 2, 3 semanas para confirmação oficial desses casos, tá bom? Aqui, para vocês terem uma ideia da distribuição desses casos, né, confirmados para Covid, segundo faixa etária
e o coeficiente de incidência também em cada faixa etária por 100 mil habitantes no município de São Paulo. Então, quando a gente vê todos os casos, né, considerando aqui síndrome gripal e síndrome respiratória aguda grave, a gente tem aí os casos principalmente concentrados nas faixas etárias de adultos jovens, né, então quando a gente olha aqui entre 20 e 24 anos, 25 e 29, 30 a 34, 35 a 39, até aqui 45 a 49. Depois a gente tem uma redução aí discreta no número de casos, quando a gente vê as faixas etárias já a partir de 60 anos, e uma quantidade um pouquinho maior de casos para os idosos de 75 anos e mais. A linha laranja aqui é o coeficiente de incidência, então o risco aí, né, pra gente, de cada faixa etária para desenvolver a doença, e a gente pode perceber que apesar da gente ter, quando a gente olha o número absoluto aqui para os idosos, o número é menor, né, em comparação com as outras faixas etárias, no coeficiente de incidência a gente nota aí um risco importante também para desenvolver a Covid-19. Esse dado aqui, pessoal, é acumulado. É o dado das faixas etárias considerando todo o período da pandemia, tá? Então, todos os casos desde lá de fevereiro de 2020. Agora a gente vai olhar um pouquinho, colocar uma lupa e dar um foco maior nos casos graves, tá? Nos casos de síndrome respiratória aguda grave. São os dados do sistema do CIVEP-LIP, tá? Para a gente entender como é que está também o comportamento da doença para esse grupo, né? Que necessitou de internação, que teve um caso mais grave. Então, aqui nesse primeiro gráfico, a gente vê a distribuição, então, só dos nossos casos de síndrome respiratória aguda grave, também por semana epidemiológica e mês de início dos sintomas, tá? E por classificação final. Então, só para a gente entender o que cada cor significa aqui, tudo que está em vermelho foram as SRAGs confirmadas para Covid-19. A gente mal consegue enxergar, né? O laranja e o amarelinho são realmente poucos casos que a gente teve de influenza e outros vírus respiratórios. Se a gente observar aqui nos meses de fevereiro, março e abril de 2021, a gente vê nas barrinhas a cor amarela aparece um pouquinho mais. Isso foi principalmente devido a casos de vírus sincicial respiratório em crianças, né, que está circulando e estão sendo identificados. A gente tem em cinza os casos de SRAG não especificada e em azul os casos que estão em aberto ainda em investigação. A gente tem um comportamento semelhante quando a gente olhou a curva epidêmica lá completa, né, considerando todos os casos. Então, a gente teve um aumento muito importante, né, e brusco de notificações de casos confirmados de SRAG em fevereiro e março de 2021. Então, a gente chegou aí a bater 5 mil notificações por semana de casos hospitalizados, tá, e mais de 3.500 casos confirmados por semana lá em abril, maio de 2020. Depois a gente tem uma redução nesse número de casos, passando pelo momento que foi um pouco menos grave, aí também entre setembro e outubro, e aí a gente começa a ver novamente esse aumento de número de casos, com o primeiro pico aqui entre dezembro e janeiro, e depois a gente teve esse aumento muito grave, que foi esse nosso último pico aí agora em março de 2021, que a gente chegou aí a passar de 5 mil casos hospitalizados confirmados para Covid-19 em uma semana epidemiológica. Tá? O que a gente observa aqui, pessoal, para os casos de SRAG, a gente tem que considerar sempre, quando a gente olha as últimas semanas, um atraso um pouquinho maior para a entrada dessas fichas no sistema. A gente tem que considerar o período, desde a pessoa adoecer, né, ter os primeiros sintomas, adoecer. Ela vai levar lá entre 4, 5, às vezes 7 dias para ter um quadro mais grave, né, para esse quadro agravar. Aí, então, ela vai ser internada, né, e vai ser feita a suspeita, então, de Covid, e é nesse momento que entra no sistema a notificação da SRAG, no momento da internação, quando é feita a suspeita. Então, a gente tem aqui, chega a ter um delay de 7 a 10 dias, desde o início dos sintomas, até a ficha de notificação estar no sistema, considerando o sistema aí dos casos graves, né, e o que preocupa a gente? Quando a gente observa aqui as últimas semanas de abril e o início de maio, a gente vê se formando um patamar desses casos, um patamar alto, né, em torno de 3 mil notificações por semana, e considerando que aqui, provavelmente, a gente ainda tem atraso de entrada nessas fichas no sistema, é um alerta para a gente de que isso provavelmente vai acontecer aí uma nova tendência de aumento aí para esses casos, tá? Então, só para vocês terem também uma ideia de número, a gente tem um total de SRAGs, né, de casos graves confirmados para Covid no município, até segunda-feira dessa semana eram 115.924, e desse total,
44.832 estão em 2021, foram no ano de 2021, tá? E aí a gente tem, então, esse alerta para esse possível aumento do número de casos. Uma estratégia que a gente faz como vigilância para tentar corrigir esse atraso, principalmente nesse sistema, né, no sistema dos casos graves, que é onde o atraso é realmente um pouquinho maior para a entrada da notificação, a gente usa um método, eu vou até pular aqui, vai direto no slide que eu preciso para mostrar para vocês. A gente usa um método para correção, que é o método do nowcasting, tá? Então, a gente tenta corrigir esse atraso da notificação e estimar o real número de notificações que a gente teria aí nos últimos dias, nessas últimas semanas, tá? O que significa esse gráfico? Então, a gente está vendo aqui os casos de síndrome respiratória aguda grave em residentes no município de São Paulo, por data de início dos sintomas, e essa correção de atraso, tá? Os pontinhos que estão em azul é o número absoluto mesmo, é o número de casos de SRAG que a gente teve notificado por dia. Vocês podem perceber que aqui nos últimos dias a gente tem uma queda que é decorrente desse atraso, que é natural do sistema de notificação. O que está em vermelho, os pontinhos em vermelhos, é a estimativa que a gente faz, a correção desse atraso, né, considerando aí um delay de mais ou menos 10, às vezes até um pouquinho mais de dias para a entrada dessa notificação, tentando estimar qual seria a real quantidade de casos mesmo que iniciou sintomas nesse período. E a linha em preto é a média móvel dessa estimativa, tá? Então, a gente vê que observando esses dados aí pelo nowcasting, a gente já começa realmente a conseguir visualizar uma tendência aí de um aumento quando a gente considera os últimos dias aqui do gráfico. Então, a gente está realmente numa situação de alerta mesmo, né, de aumento tanto no total de notificações, quanto também para os casos suspeitos aí confirmados de síndrome respiratória aguda grave. Eu vou passar aqui para o próximo para a gente ter uma ideia da distribuição de faixa etária, tá bom? Aqui estão a distribuição dos nossos casos de SRAG confirmados para COVID-19 por faixa etária e o coeficiente de incidência, e a gente vê que o desenho do gráfico aqui é muito diferente do que quando a gente olha o total dos casos, né? Quando a gente coloca uma lupa aí nesses casos mais graves, a distribuição muda entre as faixas etárias e fica claro para a gente o maior risco. Quanto maior a faixa etária, a gente tem um número maior de casos e um risco maior também, né? Então, isso também considerando aqui nesse gráfico os dados de todo o período da pandemia. Nessa próxima imagem, pessoal, esse próximo gráfico, ele mostra pra gente, a gente fez uma distribuição percentual, tá, dos casos de SRAG por Covid, por faixa etária, em 2 momentos distintos da pandemia, para a gente poder comparar um pouquinho 2 momentos diferentes. Então, as barrinhas que estão em azul, em cada faixa etária, representam os casos que tiveram início dos sintomas lá no nosso primeiro pico da doença, entre abril e julho de 2020. E as barras que estão em laranja representam para a gente a distribuição percentual dessas faixas etárias agora, né, no início de 2021. Então, entre janeiro e abril de 2021. E aí a gente começa a ver umas mudanças de comportamento, né, que estão sendo muito faladas. Quando a gente compara esses 2 momentos, a gente vê que tem uma diminuição, né, no momento atual, quando a gente olhar aqui as faixas etárias maiores, então de 80 a 84 anos, 85 a 89, 90 e mais, a distribuição proporcional, a gente tem menos casos, né, proporcionalmente, no momento atual da pandemia do que a gente teve lá no primeiro pico. E quando a gente olha as faixas etárias de 55 anos até 70, 74 anos, nessa distribuição percentual, a gente vê que tem um aumento, né, percentual dessas faixas etárias no momento atual que a gente tem aí da pandemia. Então, muito está se falando dessa mudança, né, de perfil, de faixa etária, de que a gente tem casos em mais jovens. A gente não consegue ainda ver pelos nossos dados de casos graves uma mudança muito importante nas faixas etárias de 35, 40 anos, mas a gente vê essa mudança realmente na distribuição para os adultos aí entre 50 e 60 anos, que realmente no momento atual aumentou a distribuição percentual dessas faixas etárias aí em 2021, quando a gente compara com o primeiro pico que a gente teve em 2020. E agora a gente vai olhar um pouquinho também os dados referentes aos óbitos, tá? Por SRAG, que também são do sistema CIVEP-GRIP. Então, mais uma vez, a curva, né, epidêmica para vocês. Aqui, nesse gráfico, a gente tem a distribuição de todos os óbitos que aconteceram por síndrome respiratória aguda grave, distribuídos aí por semana de início dos sintomas e por classificação final.
é o mesmo, o padrão de cores é o mesmo, então o que está em vermelho são os óbitos que estão confirmados por Covid-19, o que vocês veem em cinza são os óbitos por SRAG não especificada, e a gente tem aí um número pequeno ainda, que a gente consegue ver em azul, de casos em investigação, que estão em aberto ainda. E a gente observa também, então, esse mesmo comportamento, né, das ondas que a gente observou nos outros gráficos, com um pico, assim, super importante, que a gente teve um aumento muito grande nesse número de óbitos agora em março, né? Chegamos aí a quase 1.800 óbitos por SRAG numa semana e cerca de 1.600 óbitos confirmados para Covid em uma única semana epidemiológica, né? Então é uma situação bem grave quando a gente olha aí a questão dos óbitos. Depois do final de março e abril e maio, a gente vê no gráfico, observa uma diminuição, né, dos óbitos por SRAG e também dos óbitos já confirmados por Covid, mas a gente tem que lembrar que os óbitos, né, esse gráfico dos óbitos, ele é o último que vai se alterar, né, ele é importante para a gente acompanhar, mas a gente tem um delay grande aqui para a gente ter essa informação, porque a gente tem que imaginar que esses pacientes que aparecem aqui, né, estão distribuídos aí por início dos sintomas, tem o tempo deles adoecerem, agravarem, eles vão ser internados, vão ser investigados, o diagnóstico confirmado, até eles evoluírem a óbito e só. Então, nesse momento é que a ficha deles é encerrada no sistema de vigilância como óbito, caso apareça aqui. Então, a gente tem como alerta, né, como primeiros alertas, na verdade, de aumento de número de casos, o nosso primeiro sinal são sempre o aumento das notificações de síndrome gripal. Então, a gente começa a prestar muita atenção nisso, né, tem sempre muito atento para isso, para essas notificações de síndrome gripal. É o primeiro sinal de que alguma coisa realmente não está andando bem e que vai aumentar o número de casos. Isso se reflete em seguida nos casos de SRAG, né, internados e confirmados, e depois nos óbitos, tá? Então, para vocês também saberem o quantitativo que a gente tem hoje, a gente teve um total de óbitos aí na pandemia. Até segunda-feira agora eram 29.089 óbitos confirmados para Covid-19, e desses 11.562 ocorridos em 2021, né, de pacientes aí que iniciaram os sintomas em 2021. Aqui esse próximo gráfico mostra para a gente a distribuição das taxas de letalidade de síndrome respiratória aguda grave por Covid-19. Então aqui não é a letalidade geral da doença, a gente está falando da letalidade só dos casos internados, né, da síndrome respiratória aguda grave. E a gente observa que nos primeiros meses aí, né, da pandemia, a gente acompanhando os dados, essa letalidade, ela oscilou entre 25% e 30% para os casos hospitalizados. Ela diminuiu naqueles meses em que a gente teve uma situação de menor gravidade, que foi final de agosto, setembro e outubro, né, a gente teve ali uma diminuição dos casos nesses meses específicos, e com menos casos, com menos pressão no sistema de saúde, a gente vê que a letalidade também caiu, aqui alguns patamares, chegou a oscilar entre 15% e 20%. E quando a gente observa novamente um aumento de número de casos, né, e principalmente agora no mês de março, onde a gente teve uma pressão muito grande no sistema de saúde, com taxas de ocupação aí beirando 100% no município, essa letalidade aumentou e a gente chegou a ter quase 32% de letalidade, né, nas semanas aí da metade do mês de março de 2021. Depois a gente tem essa queda no gráfico. Como eu falei para vocês, a gente tem que considerar aqui um atraso também, né, da confirmação desses casos para o cálculo, mas a gente tem as últimas semanas aí, a letalidade volta para aquela faixa inicial, entre 25% e 30% desses casos internados confirmados para Covid-19. Aqui é para a distribuição desses óbitos confirmados por Covid e também por faixa etária e o coeficiente de mortalidade. Então, mais uma vez, a gente consegue observar, fica muito claro, né? Quanto maior a faixa etária, maior o número de óbitos, maior o coeficiente de mortalidade, então o risco sempre maior, né? Aí nessa situação, para quanto maior a idade dos pacientes. E aqui eu trouxe para vocês um gráfico semelhante àquele outro que a gente viu, comparando os dois momentos da pandemia, mas fazendo essa distribuição percentual agora em relação aos óbitos, né, confirmados para Covid-19 por faixa etária, e a gente também observa aqui algumas mudanças, né, lembrando que em azul está o nosso primeiro pico em 2020, entre abril e julho, em laranja, os meses de janeiro a abril de 2021,
Então, a gente vê uma mudança importante aqui nos mais idosos. Então, a gente teve uma diminuição aí na proporção de casos de 80 anos e mais, né, em relação ao primeiro pico. E aqui a gente começa também já a ver indícios de efeitos aí da vacinação. Então, foram os primeiros grupos vacinados. Quando a gente faz essa distribuição, a gente consegue, né, perceber essa diferença. E a gente tem feito também algumas avaliações com a razão das taxas de incidência e de mortalidade, comparando as taxas para cada faixa etária e a taxa geral do município, e a gente também já consegue, em dados preliminares, observar que esse risco, né, de óbito por Covid para essas faixas etárias, principalmente acima de 80 anos, caiu. E quando a gente avalia, aqui está só uma distribuição percentual, mas quando a gente faz a razão de taxas, né, para a gente avaliar o risco, esse risco, a queda foi de em torno de 45%, 50% no risco, né, para essas faixas etárias dos mais idosos. E a gente percebe aqui, avaliando os óbitos, né, também para as outras faixas etárias, que há um aumento, né, dos óbitos nessa distribuição percentual, principalmente a partir dos 45, 50 anos, até aqui ainda os 70 anos, né, principalmente 60, 65 anos, quando a gente avalia o momento atual, na distribuição percentual, a gente tem mais óbitos nessas faixas etárias aí de 45 até 69 anos, tá? Então, aí estão as mudanças que a gente tem observado em relação a faixas etárias, comparando esses dois momentos da pandemia. E também a gente já começa a ver indícios de efeitos aí da vacinação. E eu vou falar um pouquinho, para terminar, só algumas considerações sobre as variantes de preocupação do Covid, tá? Mas para a gente contextualizar também o momento atual. Então, a gente lembrando que essas novas variantes, né, elas são classificadas em variantes, são as variantes de preocupação ou de atenção, né, que a gente chama de VOC. Elas têm mutações na proteína spike do vírus, né, então são mutações aí significativas e que podem causar mudanças de comportamento, aumento de transmissibilidade ou de gravidade da doença causada, né, por essas variantes. E nós temos inúmeras linhagens aí já identificadas, né, do coronavírus que têm mutações, mas que não são classificadas como variantes de preocupação, porque eles têm alterações até na proteína spike, mas que não são alterações que são significativas. Então, a gente coloca agora uma lupa nessas variantes de preocupação, que têm essas mutações que são significativas nessa proteína aí do vírus e que podem mudar um pouquinho o curso da doença, né, em relação aí principalmente ao potencial de transmissibilidade e potencial de gravidade. A gente tem 4 variantes principais de preocupação que estão sob vigilância no mundo. Então, a gente tem a variante aí relacionada à linhagem B117, que é a variante que foi originada no Reino Unido. A variante da linhagem B1351, que foi originada na África do Sul. A nossa variante P1, que é a linhagem B1128, que é aqui do Brasil, né, que começaram os casos identificados na região norte, né, do país. E recentemente a gente teve a reclassificação da variante associada à linhagem B1617, que é a variante que se originou na Índia, e ela foi agora recentemente classificada pela OMS como uma variante de preocupação, tá? Então, todas essas variantes têm mutações significativas e importantes na proteína spike do SARS-CoV-2. Só para a gente, né, lembrar, no município de São Paulo, a gente teve já casos identificados da variante originária do Reino Unido, que é a B17, e também da P1, né? Então, a gente teve casos, inicialmente casos importados, que tinham viajado para o Reino Unido e também para Manaus, mas nós temos já diversos casos identificados também de pessoas que não tiveram deslocamento, então a gente tem já a circulação dessas 2 variantes aí comprovadas no município. Tá? Então, a gente teve esse aumento em Manaus, né, da P1, mais no início do ano. A variante P1, quando a gente faz uma comparação aí em 2 momentos, em 2020 a gente não tinha tido detecção dela em Manaus, né, e aí a gente teve depois, a partir de dezembro de 2020, mais de 50%, cerca de 52% dos casos que foram tipificados em Manaus já eram causados pela P1, e rapidamente, em janeiro de 2021, essa proporção aumenta para 85,4%, né, dos casos que foram genotipados em Manaus.
e teve uma diminuição das outras linhagens, então mostrando aí o potencial, né, de transmissibilidade aí dessa disseminação dessa variante. E em relação à variante aí do Reino Unido, a gente tem, né, teve relatos, trabalhos que foram publicados e lá do Reino Unido com aumento de uma forma significativa da transmissibilidade, né, em relação a outras variantes. Ela se tornou rapidamente a variante dominante em grande parte do Reino Unido, né, e teve alguns trabalhos mostrando que poderia realmente ter um risco maior de óbito para os pacientes infectados aí com essa linhagem. Então, são essas duas variantes, a gente já tem casos identificados e tem circulação delas no município de São Paulo. Como é que a gente faz essa vigilância, né? Então, a identificação dessas variantes é feita a partir do sequenciamento genético das amostras que são coletadas para RT-PCR. A referência para a gente hoje em saúde pública é o laboratório do Instituto Adolfo Lutz, né, que faz a vigilância genômica do diagnóstico de novas variantes. Mas outros laboratórios também podem fazer essa genotipagem, o sequenciamento, né, desde que façam lá o sequenciamento completo, né, tem que depositar essas sequências no GISAID, que é um banco aí, né, de amostras para a gente entender a distribuição dessas variantes, a circulação dessas variantes em diversos locais aí, países e locais do mundo, tá? E lembrar que esse sequenciamento, a identificação das variantes, ela é importante para a gente entender, né, como é que ela está se espalhando no nosso município, o percentual de cada variante circulando, mas ela não tem um objetivo de diagnóstico para aquele doente, né, de diagnóstico individual. Então, geralmente, esse monitoramento é feito com amostras ou selecionadas aleatoriamente, ou com uma proporção de amostras por região do município, ou de acordo com a situação epidemiológica. Então, por exemplo, a gente sabe hoje, estamos em vigilância aí para possível entrada dessa nova variante indiana. Então, a gente vai ter mais atenção a pacientes que tenham uma história de viagem ou contato com alguém que viajou, né, para os outros locais em que essa variante está circulando, para fazer o sequenciamento aí dessas amostras, tá? Mas o sequenciamento não é considerado para a gente como diagnóstico individual dos casos, né? Ele é feito para a gente entender essa circulação e a distribuição das variantes no município. E só falando um pouquinho, né, recentemente, da reclassificação da variante indiana, para a gente entender, né, o que está acontecendo. Então, atualmente a gente tem aí a Índia como a segunda maior prevalência de casos confirmados do mundo e a terceira maior em relação a óbitos, né. Existe uma análise de nível de alerta de viajantes que é feita pela OMS, e a Índia está hoje classificada como nível 4, que é um nível muito alto, que quer dizer que qualquer viagem para esse destino tem que ser evitada por conta da situação atual, né? E a gente, observando a situação da Índia, ela teve um aumento muito significativo no número de casos a partir da 7ª semana de 2021, e isso está relacionado temporalmente com a questão da identificação dessa variante, né, da linhagem B1617. Então, em dezembro de 2020, já tinham sido identificadas na Índia variantes dessa linhagem, e isso foi associado a esse aumento de prevalência no surto que a gente tem hoje no país. A gente tem, então, hoje essas variantes tendo sido classificadas pelo OMS. Inicialmente, elas foram classificadas como variantes de interesse, e em 10 de maio de 2021, elas foram reclassificadas aí por conta da mutação, das mutações presentes, e da situação, né, do aumento importante do número de casos que aconteceu, né, na Índia, como variantes de preocupação. Hoje a gente já tem registrado a circulação dessa variante em 32 países, né, e a gente tem as mutações que estão presentes nessa linhagem, estão associadas principalmente a aumento de transmissibilidade, a uma possível redução de neutralização de tratamentos de anticorpos monoclonais, e também a possibilidade de redução da neutralização em soros pós-vacinação. São todos dados preliminares, então aqui a gente ainda tem muita coisa para aprender, né, em relação a essa variante. Mas aí por isso que fica realmente a atenção, e esse é o motivo dessa reclassificação como variante de preocupação. Então a gente vê que nessas últimas 7 semanas agora de 2021, a gente teve realmente um aumento importante de casos na Índia, né, a gente tem visto aí na mídia, isso também muito divulgado, e em países vizinhos, né, por SARS-CoV-2, e isso foi realmente associado a uma proporção frequente aí maior de identificação dessas linhagens relacionadas a essa variante nova da Índia.
No Reino Unido também a gente teve um aumento rápido de detecção dessa linhagem, né, associada principalmente a pessoas que tinham viajado na Índia e posteriormente transmissão na comunidade. E a gente tem então uma avaliação preliminar que a OMS fez em relação a essa linhagem, com uma taxa de crescimento maior do que outras variantes aí circulantes na Índia, então o que sugere esse potencial de transmissibilidade maior, né, e também associado a outras variantes que estão circulando no mesmo momento. A gente teve agora recentemente, 13 de maio, a Argentina identificou 2 casos da variante originária da Índia, né, de 2 linhagens aí dessa variante, e reportou, né, isso foi reportado recentemente. E no Brasil, a gente não tem ainda nenhum caso, né, confirmado oficialmente identificado da variante indiana, mas a gente teve a notificação aí pela Anvisa, no estado do Maranhão, de um tripulante, que a gente tem um navio indiano, que deu entrada no hospital no Maranhão com sintomas de Covid e com PCR detectável. Então, essa amostra foi encaminhada para sequenciamento genético, o navio foi colocado em quarentena, então os tripulantes todos isolados, a tripulação é toda de nacionalidade indiana, são 24 pessoas, né? Em 16 agora de maio, a atualização que a gente teve do CIEVS nacional, essa tripulação continua em monitoramento, isolados, e a gente tem mais outros 3 casos suspeitos relacionados a esse navio, tá? Então, estamos aguardando as informações atualizadas desse monitoramento e também dos resultados de sequenciamento em relação a esses casos. Tá? O que foi feito no Brasil em relação a isso, né? Agora, mais recentemente, com essa nova variante indiana. Então, teve uma portaria agora de 14 de maio, que estão proibidos aí, em caráter temporário, voos com destino ao Brasil, que tenham originado ou passado por Reino Unido, Grã-Bretanha, Irlanda do Norte, África do Sul e a Índia, né, que são os países onde principalmente a gente teve já identificado a circulação dessa variante, tá? E os brasileiros natos, naturalizados, ou pessoas imigrantes que tenham residência aqui e que chegarem ao Brasil, né, com origem desses países que a gente já citou, quando eles ingressarem no território brasileiro, eles devem fazer uma quarentena por 14 dias. Além disso, foi recomendada uma vigilância ativa nas entradas do Brasil de viajantes com origem ou passagem por Reino Unido, Grã-Bretanha, Irlanda do Norte, África do Sul e Índia, né? E de outros países também que já descreveram a circulação dessa variante indiana. Então, para a gente realmente estar atento a essas situações, né, e evitar a possibilidade, aí, tentar minimizar essa possibilidade de contaminação e transmissão, e realmente reforçar todas as ações de vigilância epidemiológica na investigação de casos suspeitos, reforçar o monitoramento de casos e de contatos, principalmente nessas situações. Então, foram as orientações que foram adotadas, tá? As medidas de prevenção e controle, a gente lembrando, né, para a Covid-19, são as mesmas medidas já recomendadas pelo Ministério da Saúde, que estão no Guia de Vigilância Epidemiológica. Então, a gente manter o distanciamento social, o uso de máscara, né, qualquer sintoma, realmente procurar um serviço de saúde, a vigilância ativa aí para esses casos suspeitos, para a detecção precoce desses casos, isolamento de casos e contatos. As opções que são colocadas, né, como orientação da OMS, do Ministério da Saúde, para a gente ter cuidado e tentar atrasar ou minimizar a introdução dessas variantes de preocupação, a gente conseguir fazer um sequenciamento aí de amostras, né, representativo de amostras na comunidade, para que a gente consiga detectar precocemente essas variantes, a circulação e os casos, né, aumentar o acompanhamento e realmente a vigilância de pessoas que tenham ligação epidemiológica ou tenham histórico de viagem para os locais onde as variantes estão circulando, fazer um alerta realmente para quem vier proveniente dessas áreas, né, para cumprir a quarentena, e se tiver qualquer sintoma, ser testado, ficar em isolamento e a gente fazer realmente o monitoramento dos contatos desses casos, né, evitar viagens não essenciais, particularmente para essas regiões, e notificar imediatamente os casos aí de possível infecção por essas variantes ao Ministério da Saúde. Então, a gente, assim, fica como alerta, né, nesse momento, que a gente tem aí um possível novo momento de aumento de número de casos, e nesse contexto, né, dessa nova variante de preocupação, a gente está em alerta com essas questões, né, e o mais importante é que a gente realmente reforce essas ações de identificação de casos suspeitos precoces, testagem de todos os suspeitos, né, isolamento dos casos e contatos. A gente precisa aprimorar as nossas ações de monitoramento e quarentena de contatos, que é muito importante, né? Então, a gente tem hoje
Isso veio até com um certo atraso, mas hoje a gente tem um módulo especial de monitoramento de contatos no sistema ESUS Notifica, que é o sistema da síndrome gripal. Então, é muito importante que a gente consiga fazer a identificação dos contatos e a quarentena desses contatos. É a principal estratégia que a gente tem hoje para tentar interromper, né, diminuir a transmissão da doença. Reforçar todas as medidas não farmacológicas, de uso de máscara, distanciamento, evitar aglomerações, né? Avaliar aí sempre essas medidas de restrição de circulação, né? E ficar muito em alerta com a possibilidade aí da introdução de novas variantes no nosso município. Era isso, pessoal. Muito obrigada, agradeço a atenção de todos, estou à disposição para dúvidas. Desculpa, acho que eu acabei falando um pouquinho mais, né, do que o horário. Mas está ótimo, Paula, foi uma excelente apresentação, deu uma visão bastante global do fenômeno. Nós temos várias perguntas aqui, talvez a gente não consiga respondê-las todas, e assim, recebi várias aqui, tá? E aí eu vou começar por uma que eu acho que tem a ver com algo que você já falou. Paula, o pessoal gostaria de saber, assim, a gente sabe que existe subnotificação, né? E você acha que com os dados atuais tem como estimar qual que é essa subnotificação? Maria Clara, sim, existe subnotificação, isso é uma coisa que acontece, na verdade, infelizmente, para todas as doenças de notificação compulsória, e quando a gente olha para a COVID, com esse número enorme de casos, né, a gente imagina realmente que a gente tenha um percentual até que importante de subnotificação, existem diversas dificuldades, às vezes, do profissional, ou por não conhecer, não conseguir notificar no momento, questões de acesso aos sistemas, né, que podem aí implicar nessa dificuldade de notificação, mas é difícil da gente conseguir estimar exatamente o quanto seria, né, esse número aí de casos que não estão notificados. A gente, como vigilância, tenta olhar para diversos sistemas de diversas formas para conseguir captar esses casos, né, então a gente acaba não olhando só para os sistemas oficiais de notificação, então a gente tem os dados do sistema de notificação, que são os dados oficiais e por onde a gente acompanha aí a situação epidemiológica, mas a gente trabalha também com outros sistemas e outros dados para captar esses casos e para que esses casos sejam inseridos no sistema de notificação. Então, a gente faz aqui uma vigilância ativa no sistema SIM-PROAIN, então a gente faz uma busca, a gente investiga todas as declarações de óbito que entram, né, com o diagnóstico na DO de síndrome respiratória aguda grave, ou de COVID, né, de outras doenças respiratórias, para a gente tentar buscar casos que porventura não tinham sido notificados, e aí realmente a gente consegue fazer a notificação desses casos. A gente também acompanha os dados das internações hospitalares, né, principalmente dos hospitais do município, então também com esse intuito de tentar captar esses casos, né, então muitas vezes a gente acaba conseguindo por aí, olhando esses outros sistemas, essas outras fontes de informação, captar esses casos que acabaram passando sem notificar, e a gente solicita, então a gente pede, né, junto com os serviços, faz esse trabalho para que eles façam essas notificações e a gente melhore a qualidade da informação. Então, desse jeito, a gente consegue melhorar muito a qualidade da informação que a gente tem no sistema, olhando para todas essas frentes aí diferentes. Paulo, uma outra pergunta que chegou aqui é a seguinte, vocês da Secretaria e da Covise, da Secretaria de Saúde de São Paulo, estão prevendo uma terceira onda em função dessa variante da Índia? Como é que estão os preparativos, se está se prevendo essa terceira onda, quais são os preparativos? A gente aqui, né, na divisão de vigilância epidemiológica, a gente costuma dizer que a gente mal saiu da segunda onda, né, porque a gente não teve um alívio muito grande aí em relação aos casos, né, a gente teve, na verdade, um pico muito acentuado ali no meio de março, que foi um período muito grave, né, de muita pressão de casos, mas a diminuição que a gente teve nos estacionou num patamar muito alto, né, e a gente sim, estamos em alerta para um possível novo aumento de número de casos, né, que ficou agora ainda mais preocupante por conta dessa questão da variante indiana. A gente tem tentado reforçar em relação às variantes a nossa vigilância, né, genômica do vírus, então fazendo parcerias aí com o Butantan, com o Instituto de Medicina Tropical, né, o trabalho que é feito hoje pelo Adolfo Lutz também, de vigilância genômica,
para que a gente consiga aumentar o número de amostras sequenciadas, né, e melhorar aí a nossa visão aí de como está a circulação dessas variantes do município e a identificação precoce de novos casos, né. A gente tem reforçado muito junto à rede, né, sempre que a gente tem esses momentos em que a gente passa por um pico muito, muito importante de casos, a gente reforça junto à nossa rede de atendimento essas ações de identificação precoce. Então, a gente atualizou aí informes, notas técnicas, né, e fizemos esse trabalho em conjunto com a rede, para que realmente a identificação de novos casos seja precoce, e a gente está trabalhando muito agora que a gente tem esse recurso dentro do sistema de notificação de monitoramento de contatos. A gente está muito voltado também em cima disso hoje, né, para a gente conseguir estruturar de forma mais adequada essas ações de quarentena de contatos e monitoramento de contatos, porque hoje a gente tem uma estrutura online que nos permite fazer isso com uma qualidade melhor, né, e essa é uma das medidas mais importantes que a gente tem, né. Então a gente está realmente em alerta e fazendo todas essas atualizações junto à rede e tentando melhorar aí com essas parcerias a nossa rede aí para sequenciamento genético e monitoramento das variantes no município. Com relação a esses monitoramentos de contatos, só para clarificar aqui para o grupo que está assistindo, esse monitoramento de contatos que é feito nesse sistema ocorre a partir de um caso que tenha sido notificado para vigilância, não é? Isso, eu vou... Desculpa, Maria Clara, quer terminar? Concluir? Desculpa. Não, a pergunta é um pouco assim, porque nós muitas vezes sabemos de um contato, né? Inclusive, a gente fazendo um monitoramento interno dentro da escola de enfermagem para detecção precoce de casos, exatamente como você falou, né? E a gente até gostaria de receber esse tipo de orientação. Como é que é feito esse processo de informar a vigilância desses possíveis contatos? Joia, então eu vou explicar para vocês como que funciona os fluxos e só para vocês terem uma ideia, o sistema, pessoal, a gente ganhou esse módulo de contatos no ESUS segunda-feira passada, completou uma semana, então é muito recente, né, e infelizmente veio tardiamente, é uma coisa que a gente precisava, né, desde de muito antes, mas agora a gente está trabalhando em cima aí do sistema com esse módulo, tá? Então, os contatos, sim, eles são identificados a partir da notificação de um caso, né, então sempre quando a gente tem a notificação de um caso suspeito ou confirmado, a orientação é para que a gente faça a investigação junto a esse caso dos seus contatos próximos. E existe uma definição muito clara, né, do Ministério da Saúde, que é seguida em todo o território nacional, do que é esse contato próximo. Ela foi atualizada recentemente no Guia de Vigilância, a versão mais nova é de 16 de março, do Guia do Ministério. Então, tem ali algumas situações em que a gente considera os contatos próximos, né, e geralmente essas pessoas são pessoas do núcleo familiar, que moram na mesma residência, né, ou pessoas com vínculos no trabalho, né, ou algum outro vínculo, né, um evento social, mas que tiveram realmente um contato mais íntimo. Então, teve um contato físico, acabou conversando sem máscara, né, por uma distância ali menor que 1,5 metros, sem usar máscara, né, então é muito comum acontecer, às vezes, a gente vê nas investigações em ambiente de trabalho, os momentos de refeição. Então, a pessoa tomou todo aquele cuidado no dia a dia dela, usou a máscara, fez o tratamento, aí sentou numa mesa pequenininha e almoçou ali um grupo junto, e naquele momento, lógico, não estava, né, usando máscara para alimentação, acabou compartilhando alguma coisa. Então, são esses contatos aí que a gente vai considerar como contatos próximos. A orientação para essas pessoas, para os contatos próximos, a primeira é a quarentena, né? Então, a primeira orientação é que essa pessoa fique 14 dias em isolamento a partir do último dia que ela teve contato com aquele caso suspeito ou confirmado. E durante esses 14 dias, essa pessoa precisa fazer um automonitoramento da sua condição de saúde. Então, se ela apresentar qualquer sintoma compatível com a Covid-19, ela tem que imediatamente procurar um serviço de saúde, informar os seus sintomas e informar que ela é um contato próximo de um caso, que aí ela vai virar também um caso suspeito, né? Ela vai entrar no fluxo de suspeito. Essas informações, né, para a gente passar essa informação para a vigilância, então, se, por exemplo, aí na escola de enfermagem, você tem um caso, né, vocês sabem de contatos, a gente tem as unidades de vigilância, né, descentralizadas em cada região do município de São Paulo, que podem receber essas informações, e também as unidades básicas de saúde estão em parceria aí, né, nessas investigações.
Então, o fluxo realmente é com as UVs, né, que são as unidades de vigilância em saúde, que são regionalizadas, tá? Ou a unidade básica de saúde da região. Né? Então, essas informações podem ser passadas para essas unidades e vocês encontram no site da Secretaria de Saúde, também posso informar isso para vocês, todos os telefones, os contatos dessas unidades, né, para a gente, se tiver alguma questão, realmente informar para essas unidades de vigilância. Muito obrigada, Paula. Tem várias questões, mas é claro que tem uma questão bastante premente que envolve os grupos aqui da escola, porque a questão da previsão para vacinar estudantes que são estagiários, porque essa tem sido sempre uma discussão do nosso grupo. Você tem alguma informação sobre esse assunto na questão das diretrizes do município de São Paulo? Porque a gente está vendo vários municípios já vacinando os estudantes da área de saúde, né, Paula? Isso mesmo, Maria Clara. Assim, na verdade, essas diretrizes da vacinação, elas são dadas inicialmente pelo Programa Nacional de Imunização e aí seguidas por estados e municípios, mas quem está fazendo essa atualização e faz toda essa priorização dos grupos, organização da estratégia no município de São Paulo, é o Programa Municipal de Imunização, que é outra equipe, né? Nós somos áreas separadas aqui. Então, o núcleo de doenças agudas, a gente cuida aqui de todas as doenças de transmissão respiratória e alimentares, e a gente tem um outro núcleo, que é o Programa Municipal de Imunização. Então, assim, essa questão dessa previsão específica para esse grupo, eu não tenho essa informação para vocês, né? O que eu consigo informar para vocês é que o Programa Municipal tem, assim, se debruçado intensamente em tentar estender esses grupos, né, e cobrir esses grupos o mais rápido possível, de acordo com as doses que são recebidas, né, do Estado. Mas aí, mais detalhes disso, teria que ser realmente com alguém do Programa Municipal de Imunização, até para eu não falar informações aqui para vocês incorretas, né, ou que não sejam muito precisas. Tá? Então, a gente vai voltar a procurar o Programa Municipal de Imunização. Sim, eu acho super importante, Maria Clara, porque eles vão conseguir fazer essa interlocução com vocês e dar essas informações com mais precisão, tá? De grupos, de data, de quantitativo. Existem algumas pessoas que estão me pedindo para repetir algumas informações que você colocou, tá? Mas eu queria saber, não sei se é possível você compartilhar o slide para que a gente possa compartilhar com as pessoas, porque elas podem olhar os dados com cuidado, porque foi muito precioso esse material que você nos apresentou. É possível? A gente pode compartilhar isso com toda a nossa comunidade aqui da USP, da Escola de Enfermagem? Sim, Maria Clara. Eu vou até verificar aqui com a nossa diretoria, né, da Divisão de Vigilância Epidemiológica, para dar uma ciência nisso, e aí a gente pode compartilhar, sim, não tem nenhum problema, tá bom? É bastante útil porque as pessoas se mantendo informadas, elas tendem a ficar mais conscientes e as próprias discussões são mais favoráveis, né? Sim, com certeza, eu concordo, e também, eu não sei se vocês conhecem, mas a gente tem disponível no site da Secretaria Municipal de Saúde, são divulgados boletins diários da situação da Covid-19. E até há um tempo atrás, esses boletins eram mais enxutos e eles não tinham uma publicação dessas curvas epidêmicas que a gente viu, mas hoje já faz algumas semanas que esses boletins eles estão mais completos e a gente consegue publicar essas curvas epidêmicas, né, com os casos distribuídos aí por semana, por classificação. A mesma coisa para os óbitos. É lógico que não vai ter tudo o que eu mostrei aqui para vocês, mas também é uma forma de acompanhar o dia a dia, né? Porque a gente viu o cenário aí que eu acabei fazendo com os dados da segunda-feira, foi quando eu montei a parte final aí da aula da atualização, mas vocês no boletim tem informação diária, atualizada diariamente com esses gráficos, tá? Certo. E por fim, a gente tem só mais 2 minutinhos, nós estamos explorando você, né, Paula? Mas, assim, olha, tem duas perguntas aqui que eu não gostaria de deixar de passar sem responder. Primeira é assim, o que eu vi que você apresentou um pouco de dados da vacinação, mas a gente tem mais dado específico, assim, da vacinação e o resultado disso nos grupos separados? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é se a Covisa já identificou surtos em hospitais, em serviços de saúde e escolas.
Então, vamos lá. Sobre a vacinação, como eu falei para vocês, são dados ainda preliminares. Então, eu mostrei para vocês essa questão das distribuições percentuais, né, que eu acho que fica muito claro quando a gente compara esses dois momentos da pandemia, né, da diferença aí do proporcional de cada faixa etária. Tem uma apresentação, depois eu também, quando a gente compartilhar esses slides, eu posso também mandar para vocês, porque está disponível na internet, tá? Teve um dado que foi apresentado, acho que semana passada, se não me engano, até numa coletiva de imprensa pelo secretário, esse dado da relação, razão de taxas, que eu comentei com vocês, né, que a gente também consegue já ver nesse slide, né, nesse gráfico, essa queda do risco, né, do adoecimento de casos graves nesses idosos, mas assim, a gente está acontecendo, né, um estudo também de eficácia da vacina com dados do município, né, em parceria com outros grupos, e esse estudo a gente ainda não tem, né, dados preliminares dele para divulgação, mas ele está em andamento, e a gente vai acompanhando aqui semana a semana esse impacto nos nossos dados, né, então a gente avalia tanto o número absoluto de casos, que não é a melhor coisa, mas a gente vai avaliando, como essas distribuições proporcionais, os coeficientes e essa relação entre os coeficientes e avaliando esse risco. O que a gente consegue ver até o momento é realmente essa redução aí de cerca de 50% no risco, tanto de óbito por Covid, como de SRAG por Covid, né, de caso grave de Covid, para as faixas etárias acima de 80 anos, tá? Que aconteceu aí algumas semanas após o início da vacinação. E a gente vem observando isso, um dado que muda lentamente, né, até pelo formato como está sendo feita a vacinação, pela disponibilidade que a gente tem, e a gente vai acompanhando aí, divulgando à medida que a gente tiver dados mais fidedignos e mais robustos em relação a isso. E a outra pergunta dos surtos, né, então vamos lá, a gente teve em março, né, em fevereiro, março, quando a gente teve aquele pico de casos muito grande, a gente teve também um aumento importante de surtos de síndrome gripal em escolas, né, então a gente tinha passado pela reabertura aí das escolas, né, o início do ano letivo, e a gente teve realmente um aumento importante, né, foram acho que umas 2 ou 3 semanas em que a gente viu esses casos aumentarem muito. Aí veio o período da fase mais restritiva, né, essas escolas fecharam, ficaram aí um período fechadas durante essas semanas da fase vermelha, e reabriram agora. Nós temos sim surtos notificados, tá, depois dessa reabertura, mas por enquanto é um número, isso é natural de acontecer, a gente não vai conseguir zerar esses surtos, né, em nenhum local fechado, em nenhuma instituição, no momento epidemiológico que a gente tem hoje no município. Mas a gente tem hoje um número ainda muito menor do que a gente teve naquele primeiro momento. Então foram sim, né, atualmente, nessas últimas semanas, identificados esses surtos em escolas, eles são todos de notificação. Então a UBS da região, a vigilância acompanha esses surtos para investigação, mas o número ainda é muito menor do que a gente viu naquele primeiro momento, tá? Surtos em instituições de saúde também acontecem, tá bom, pessoal? Mas não temos um volume muito absurdo de notificações desses surtos, eles são também todos acompanhados. O que a gente observa hoje, com a situação que a gente tem no município, geralmente os surtos acabam acompanhando a curva epidêmica geral. Então, quando a gente tem lá um aumento muito grande, nesses locais também a gente vê esse aumento de surto, que é uma característica dessa situação atual, em que a gente tem ainda um nível de transmissão muito elevado, né? Então, a gente tem um número de casos muito grande, a gente tem muita transmissão. Mas, assim, em relação às escolas especificamente, que é uma preocupação muito grande, nessas últimas semanas, a gente, assim, tem reforçado muitas orientações, né, em relação aos surtos, foram atualizados documentos técnicos, a gente fez reuniões técnicas com a rede também para suporte a essas questões, e realmente o número que a gente teve de notificações agora foi bem ainda muito discreto. Nós estamos observando aí com cautela também como que isso vai se desenrolar nas próximas semanas. Muito bem, Paula. A gente fica imensamente agradecida. Sua apresentação foi profundamente esclarecedora e bastante atualizada. É uma gratidão enorme da gente saber que tem profissionais aí, técnicos, que são extremamente importantes para o Sistema Único de Saúde. Então, é um exemplo muito positivo para a gente, e eu queria prestar, assim, um agradecimento por essa palestra, pelo trabalho que vocês estão realizando, e
dizer para os colegas assim, não foi possível trazer para a Paula todas as perguntas que nós recebemos, mas a gente vai procurar dar seguimento, de dar esses esclarecimentos, talvez em forma de boletim, enfim, nós vamos tentar ver como que a gente pode fazer isso acontecer. Então, Maria Clara, se vocês quiserem mandar as perguntas, eu posso tentar, eu não sei o volume que foi, mas a gente pode tentar responder depois, tá? Seria interessante. A gente podia mandar as perguntas para você, não são tantas assim, é que não vai dar o tempo, porque a gente já passou do nosso tempo aqui. Sim. Mas a gente pode colocar as respostas no boletim do GT, né? Que nós temos o nosso boletim também, e assim todo mundo fica informado, e a gente mantendo a informação, a gente diminui as fake news e a gente foca na prevenção, né? Posso tentar me comprometer a fazer isso essa semana, ou no máximo no início da semana que vem. A gente está aqui num momento bem corrido, né? Com muito volume de trabalho, mas acho que até a semana que vem eu consigo dar um retorno disso para vocês. Excelente, muito bom. Muito e eu queria agradecer muito também a vocês pelo convite, né? Foi muito bom, foi um prazer estar aqui com vocês, agradeço muito, e a gente fica à disposição aqui sempre que precisar, tá? Nós estamos à disposição. Tá certo. Obrigada, então, Paula. Muito obrigada. Eu acho que a gente pode encerrar. Não sei se Regina quer fazer alguma fala para encerrar. Só agradecer mesmo, você já fez aí, Paula, foi brilhante aí, foi muito bom esse momento com você, espero que a gente possa retomar aí qualquer hora, apesar da sua sobrecarga, mas só agradecer mesmo, foi muito bom. Então, tá bem, pessoal. Então, eu encerro mais esse momento do GT. Vamos estar sempre trazendo temas que interessem para a nossa comunidade, para a gente se manter informado. E, mais uma vez, agradeço a Paula e até breve. Tchau para todos. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Obrigada. Tchau, pessoal. Muito obrigada.